Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de mecanismos, né? Falando especificamente aí sobre elementos de máquina. E hoje a gente vai estar falando aqui sobre parafuso cilíndrico, né? Especificamente é o parafuso cilíndrico com fenda M10 por 25, né? Nesse caso aqui M10 fazendo referência ao diâmetro nominal, né? O tipo de rosca métrica, 25 milímetros referente ao comprimento, né? O útil dele ali para uso. E ele traz aqui também a informação da classe, né? Classe de resistência aí 5.8, né? Daqui a pouco a gente vai estar falando aí sobre essa informação da classe de resistência, né? Então aqui a gente traz o desenho estrutural e vamos verificar aqui passo a passo, né? O ponto a ponto, né? O que cada um dos itens aí representa aqui para esse tipo de parafuso. Nesse caso aqui, o M10 por 25. Bom, a letra A aqui faz referência ao diâmetro da cabeça do parafuso, né? Nesse caso aqui 16 milímetros, né? Então esse parafuso M10 ele traz esse diâmetro aqui com 16 milímetros, né? O rasgo da fenda, né, desse caso aqui, que é o B, ele tem 2,5 milímetros, né? O C, que é o comprimento da rosca, esse aqui é bem interessante, né? Esse comprimento da rosca, né, se você, vou até ampliar aqui, se você observar, a gente tem aqui a saída da rosca, né, e tem aqui o comprimento, né, da face do corpo aqui do parafuso até a cabeça, né? Ou seja, a gente tem aqui a letra C e a letra F. O que acontece? Esses parafusos menores, né, menor do que 45 milímetros, né, normalmente eles trazem, né, a rosca até bem próximo ali à cabeça, né? Então é praticamente o mesmo comprimento. Praticamente, obviamente tem ali a saída da rosca, né, mas normalmente se considera ali a mesma base de comprimento, né? Quando ele é maior do que 45 milímetros, né, você acaba tendo ali uma parte lisa, né? Então normalmente ele traz um limite ali do comprimento da rosca e vai trazendo ali aquela parte lisa, né? Normalmente esse comprimento da rosca ali chegando ali em torno de 38, 40 milímetros, né? Quando esse parafuso ele traz ali maior do que 45 milímetros, mas quando ele é menor do que 45 milímetros, como é esse caso aqui, o valor do C, né, desse comprimento C da parte roscada é praticamente o mesmo valor do F, né? Então por isso que ele está trazendo aqui essa informação AC, né, que é referência ali à cabeça do parafuso. Bom, o D é a profundidade aqui da fenda, né, está aqui indicado, é 2,4 milímetros, né? O E, que é referente ao comprimento da cabeça, isso é muito importante aí para fazer rebaixo, né, para estar alojando ali a cabeça do parafuso. O E, ele traz 6 milímetros de comprimento, o F 25 milímetros de comprimento, né? Então a parte roscada, né, também aí tem basicamente o mesmo comprimento, né, 25 milímetros. Aqui eu não coloquei aqui o G, né, mas é a identificação do diâmetro, né, é 10 milímetros, né? Então esse G aqui ele representa 10 milímetros, que é o diâmetro nominal, né, do parafuso. Profundidade do filete 0,92, né, ou seja, quase 1 milímetro, né, de profundidade, né? Normalmente quando você vai fabricar lá o M10 ele acaba chegando a 1 milímetro, né, por causa da folga, né? Aí depende também muito do ajuste, né? Também tem que ser dito que depende muito do ajuste, né? Normalmente quando é um parafuso ali que não tem tanta precisão, né, e você está fabricando, ele acaba oscilando um pouco ali para ter um deslizamento melhor, né? A classe de resistência aqui 5.8, né? A classe de resistência 5.8, né, a gente tem que lembrar que traz duas informações, né? O 5 ele faz referência à resistência à tração, né? Ou seja, 5 ali multiplicado por 100, 5 multiplicado por 100 vai dar 500, né? Então seria 500 newtons por milímetro quadrado, referente à resistência à tração. E no caso o 8, né, ele faz referência ao limite de elasticidade, né? Faz referência ali ao limite de elasticidade do material, né? Então a gente teria 5 multiplicado por 8, né? E depois na sequência ali multiplicado por 10, né? Então a gente teria 5 multiplicado por 8, né? Nesse caso aí dá 40, né? Então a gente teria 40 multiplicado por 10, que daria 400 newtons por milímetro quadrado. Ou seja, é o limite de elasticidade, né, aí do material. Então a gente teria 500 newtons por milímetro quadrado de resistência à tração
e 400 newtons por milímetro quadrado de limite de elasticidade, né? Aí referente à classe de resistência desse parafuso. Lembrando que a gente tem vídeos aí específicos falando sobre classe de resistência. A broca, né, para execução desse furo roscado é 8,5 milímetros, né, e o passo dele, o passo normal, 1,5 milímetros. Lembrando que não é uma rosca tipo fina, né, ou seja, é uma rosca normal, então o passo dele aí 1,5 milímetros, tá bom? É isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos da parte de mecanismos, né? Nesse caso falando especificamente sobre elementos de máquinas, né? E a gente vai estar falando aqui sobre o parafuso sem cabeça, né? Nesse caso parafuso sem cabeça com espiga, né? Antes de falar especificamente, né, sobre as características desse parafuso, né? A gente vai estar falando aqui sobre o M6 por 20, né? Só reforçar aqui a questão da espiga, né? A espiga é justamente essa parte aqui do parafuso sem cabeça, né? É muito utilizado quando você necessita de um contato, né, ali com uma certa pressão, né? Exemplo, um elemento de transmissão ali para um motor, né, para estar travando ali um eixo, né, em pequenos mecanismos, né? É bem utilizado esse parafuso, né, com o uso da espiga, né? Tanto fenda, né, como esse caso é fenda, né, como também com sextavado interno, né? Bom, vamos aqui verificar as características, né? Aqui a gente tem as indicações de características de construção, né? Aqui o diâmetro, né? O diâmetro externo dele, aqui o rasgo da fenda, né? Que seria referente a essa espessura, aqui a profundidade, né, do rasgo da fenda, o comprimento total, o comprimento da espiga e o diâmetro da espiga, né? A gente está falando aqui sobre o parafuso M6 por 20, né? Então, deixa eu tirar aqui para não ficar em cima. Então, aqui a gente está falando sobre o M6 por 20, aqui trazendo referência à rosca métrica, né? O diâmetro nominal de 6, e aqui fazendo referência sobre o comprimento dele, né? De 20 milímetros. E aqui um detalhe importante que é a classe de resistência para esse parafuso. Lembrando que a gente está falando sobre um parafuso, né, escolhido aleatoriamente, a gente está falando sobre as características dele. Né? Não é que todo parafuso sem cabeça com espiga vai ter que ter essa classe de resistência. Né? Inclusive a gente tem 2 vídeos, né, aí no canal falando só sobre classe de resistência. Né? Então é uma situação que depende muito do tipo de aplicação. Né? A gente sabe que a classe de resistência ela vai implicar diretamente no custo, obviamente, um custo visando, né, uma determinada necessidade de projeto, o qual o parafuso ele vai estar atendendo ali uma necessidade específica. Né? Por exemplo, esse caso aqui mesmo do A480, né, ele tem uma característica bem peculiar, mas a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Bom, a gente viu aqui as características de construção, vamos verificar aqui as medidas. Né? Então, deixa eu diminuir aqui para ficar melhor, pronto, aqui vai ficar melhor. Bom, então nesse caso aqui, o parafuso M6 por 20, né, ele traz aqui como o diâmetro nominal dele 6 milímetros, né, ou seja, o diâmetro externo, né, faz referência aqui à rosca, né, então tomando como base ali a crista da rosca. O N, o rasgo da fenda é de 1 milímetro, né, um parafuso com diâmetro relativamente pequeno, né, então o rasgo da fenda dele também é curto. Né, a profundidade, né, do rasgo da fenda é de 2 milímetros, né, que seria o T. O comprimento total dele 20 milímetros, né, trazendo aqui referência também à denominação geral. A referência do comprimento da espiga 3,3 milímetros, o diâmetro da espiga 4,3 milímetros. Aqui vem outras características. A profundidade do filete, né, 0,61 milímetros, né, ou seja, a referência, né, de altura da construção ali do filete. Né? Então, nesse caso, aí, ele teria 0,61 milímetros de profundidade, né? Seria essa referência. E aqui traz a indicação da classe de resistência, A480. Né? A relação peculiar que tem aí sobre essa designação está ligado à liga dele, né? Que traz justamente esse numeral 4. Né? O A está referente, né, ao aço austenítico. Né, e o 4, né, uma liga trazendo aí, principalmente cromo, níquel e molibdênio. Né, são os principais elementos de liga. E ele traz um detalhe interessante que é a aplicação. Ele é muito utilizado, né, em elementos que têm uma alta taxa de
Contaminantes, né, exemplo, corrosão, né, é muito utilizado aí na área marítima, né, justamente por causa da resistência à corrosão. Né, então essa classe, né, A480. O A4 está ligado à questão da liga, né, aço austenítico, no caso estrutural, com a adição de liga de cromo, níquel e molibdênio. O 80 ele faz referência à resistência à tração, né, ou seja, você pega esse valor e multiplica por 10 newtons por milímetro quadrado. Né? Então a resistência à tração desse parafuso é 80 vezes 10. 80 vezes 10 obviamente vai dar 800, né? Então a resistência dele é de 800 newtons por milímetro quadrado, resistência à tração. Né? Então é a referência aí da classe de resistência. A broca, né, caso você venha fazer o furo roscado para uso desse parafuso, a broca indicada é de 5 milímetros. Lembrando que se você for pegar pela norma, né, normalmente dá um pouco de diferença. Né? Exemplo, você pode encontrar aí 4,89, 4,9, enfim, né, referente ao cálculo padrão, né, estipulado pela norma. Só que o que acontece, às vezes o valor, você não vai ter broca padronizada, né, para aquele valor. Né? Então aí a indicação é a broca de 5 milímetros, né, a broca padronizada mais próxima ali ao valor de execução ali para o furo. E o passo, né, que é a distância aí da crista do filete, 1 milímetro, né, passo padrão aí. Lembrando que essa rosca ela não é uma rosca fina, né? Se fosse uma rosca fina ela vinha indicação, né, parafuso sem cabeça, com espiga, M6x20 e rosca fina, que não é o caso. Né? Então aí ele traz aí a referência do passo normal. Tá bom? É isso. Não deixe de se inscrever no canal. Toda semana tem vídeos novos. Valeu!